Olá, lindas e lindos! Hoje nós vamos conversar sobre flacidez na papada, né? Em um vídeo anterior nós conversamos sobre a papada em si, que é com gordura, que é a lipo de papada, né? Então não confundam, né? Nós temos a lipo de papada, que é para gordura. Hoje nós vamos conversar sobre a sobra de pele, né? Sobre flacidez na papada, ok? Pois bem, o que é a flacidez na papada? A flacidez geralmente acontece por excesso de pele aqui nessa região. Conforme vai passando a idade, né, nós vamos perdendo o tecido da face. A pele ela é elástica, né? Então por sofrer pressão da gravidade, ela vai esticando e começa a se acumular aqui na parte de baixo, né, do queixo. É uma pelinha que ela incomoda bastante, porque em algumas pessoas ela fica muito elástica, ela tem uma sobra, né? Então, o que fazer para conseguir melhorar essa pele que sobra aqui, tá? Bem, nós temos dois procedimentos que são os ideais para serem feitos nessa região. Os melhores procedimentos não cirúrgicos que existem, tá? Na verdade existe uma gama de procedimentos aí, ultraformer, choquinhos e tudo mais, porém da minha experiência clínica eu posso afirmar com toda certeza para vocês, tá? O resultado deles são um pouco demorado, o percentual de melhora é bem baixo e geralmente as pessoas ficam com uma certa insatisfação ao realizá-los, principalmente referente a outra forma que é caro, né? Então, qual procedimento fazer? Eu mencionei dois, né? O primeiro seria a plástica com fios, né? Seria aplicar fios de tração. Nós fazemos um furinho aqui na lateral, fazemos um pontinho anestésico, é um procedimento super indolor. Fazemos um furinho aqui na lateral, com uma cânula nós introduzimos o fio ele é farpado, ele tem umas farpinhas que vão se ancorar na pele por baixo. E aí, quando ele sai aqui, né, no furinho que eu fiz, eu dou uma puxada e aí eu suspendo essa pele, né? Então essa pele ela sobe aqui, né? E aí eu coloco um outro fio para cima que vai ancorar aqui na parte superior, né? Vai ancorar para que quando eu amarre um no outro, a tração consiga ancorar o fio e aí fazer com que a pele suba. Isso dos dois lados aqui, eu consigo esticar bem o terço inferior da face e subir a pele, tá? Daí o que acontece? Vai ficar uma dobrinha aqui do lado, mais ou menos como essa que eu fiz aqui. Essa dobrinha, ela com aproximadamente 15 a 30 dias, ela é absorvida pela pele da cabeça. Por quê? Porque aqui a pele ela é mais flácida, né? A gente consegue pegar com a mão assim. Já na cabeça a gente não consegue, um tecido, uma pele bem mais esticada. Então quando eu levanto aqui que sobra essa pele, essa dobrinha aqui, ó, né? Que é a pele que estava aqui embaixo, porque o fio também não faz mágica, né? Eu não estou desaparecendo com a pele, né? É um excesso de pele, né? O certo seria cirurgicamente cortar. A gente, para fazer a plástica sem cortes, o que eu faço? Eu puxo ele, fica a dobrinha aqui, entre 15 a 30 dias, a pele da cabeça que está bem esticada, dá uma afrouxada e acaba absorvendo então essa sobra de pele. Aí você consegue um lifting facial muito legal aqui nessa região, tá? O outro procedimento que nós temos também para essa região é o plasma, né? O plasma jet, ele vai fazer vários microfuros, né? Esses furinhos, eles, ao mesmo tempo que eu estou removendo, quando eu faço o furinho, né, a pele contrai. Quando ele efetua essa contração, a pele adjacente ao redor acaba dando uma esticada. Então eu tenho, na verdade, aí um efeito lifting por duas vias. Pela via da remoção, porque eu retiro aquele pedacinho de pele e aí eu tenho a contração da pele, e eu tenho, né, a segunda via, que é a própria retração da pele, porque quando a pele fecha ela acaba esticando a pele que está ao redor. Então é um procedimento muito bom também, que reduz bastante, né, um percentual bem em torno de 30% de pele que ele chega a remover, né? E é um procedimento que você pode fazer em sessões, depois de 30 a 45 dias você pode repetir, então você vai fazendo até você atingir um resultado bem desejado. É um procedimento de custo muito acessível e muito bom, com um retorno, um resultado muito satisfatório. Então esses dois procedimentos são os dois procedimentos que eu tenho indicado muito e que tem tido muita satisfação entre as minhas pacientes, e eu deixo a sugestão aqui para vocês. Gostou desse conteúdo? Então inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com suas amigas e amigos.
que aqui tem muito mais dicas, curiosidades e explicações sobre plástica sem cirurgia.